Olá, saudações a todos. Nós vamos apresentar um tema aqui muito interessante, que é eu considero um dos temas mais relevantes dentro dos itinerários epistemológicos, né? Que são os desvios epistêmicos. Então, existe um caminho hipotético ideal da abstinência, um caminho que seria o ideal para que todo abstêmio seguisse, mas também existem vários desvios. E aqui nós vamos tratar, a partir de agora, sobre esses desvios. Vamos tentar entender o que são esses desvios, como eles se manifestam e como eles podem prejudicar o processo de abstinência. Bom, vamos com calma para poder passar toda a ideia, mas vai ser bem fácil de entender, não tem muito mistério. Bom, os desvios abstêmios também são chamados de descaminhos abstemiológicos. Bom, a gente diz que o principal objetivo direto da abstinência, além da sobriedade, é a recuperação da dignidade humana. E o principal objetivo indireto da abstinência é estabelecer uma evolução consciencial, tá? Fazendo com que a pessoa ela mude de critérios ideológicos. A gente chama isso daqueles sistemas ideológicos, né? Então veja só, eu vou direto aqui para um desenho. Então, esse aqui é uma classificação trinária da adicção e uma classificação trinária da abstinência também. Tá? Aqui eu estou usando dois modelos trinários. Então, a pessoa foi mera usuária, depois ela se torna usuária abusiva e depois adicta, certo? Então, ela vai iniciar um processo dela de abstinência. Bom, o retorno dessa pessoa que estava no processo de abstinência ao universo da drogadição, a gente chama de processo de recaída. Veja só, o processo de recaída nada mais é do que apenas um dos desvios, que a gente chama de desvio de primeiro escalão. Existem outros 3 desvios, certo? Então existem desvios de segundo escalão, de terceiro escalão, de quarto escalão. Então se dá muita importância e muita relevância, e de fato é relevante, né? A prevenção de recaída. Mas quando a gente estuda a prevenção de recaída, a gente está estudando apenas o desvio de primeiro escalão, que é o retorno da pessoa ao universo da drogadição. Eu digo drogadição porque não necessariamente a pessoa retorna diretamente para a adicção. Tá? Se a pessoa tiver, em alguns casos já retorna direto, né, para a adicção, mas via de regra, né, muitas situações também a pessoa pode ainda retornar sendo usuária abusiva e depois voltar para o universo da adicção de uma forma mais gradativa. Bom, mas esse é um processo de recaída, apenas o desvio de primeiro escalão, e é aqui que se foca, aqui onde estão focados vários estudos da área da adicção, né? Bom, mas os desvios de segundo escalão, terceiro escalão e quarto escalão não são muito estudados. Então a gente vai falar sobre os desvios epistêmicos e a gente vai se focar nesses desvios aqui, tá? Então essa aqui é a ideia. Bom, o que é que a gente precisa saber aqui? Existe um sistema de crenças, um conjunto, uma forma de pensar, sentir e agir de cada um desses níveis, certo? Desses níveis conscienciais. Então, o mero usuário tem uma forma de sentir, pensar e agir, o usuário abusivo outra e o adicto outra. Da mesma forma, durante a abstinência surgirão outras formas. A gente chama isso de sistema ideológico. Então, veja só, a pessoa foi mera usuária, usuário abusivo adicto, ela vai passar por um período de desintoxicação e aí vai começar o processo dela de abstinência. Se ela não mudar a forma de pensar, sentir e agir no decorrer do seu processo de abstinência, né? Ou seja, se ela ficar com as mesmas formas de pensar, sentir e agir que ela tinha aqui atrás, durante a drogadição, ela estará num desvio. Então, veja só, a pessoa que pensa assim, no meu aniversário eu posso beber álcool ou drogas. Então, veja, essa pessoa, ela pensa como um mero usuário, de fato, se ela faz isso, ela é uma mera usuária, né? E se ela pensar dessa forma durante o processo de abstinência, ela estará nesse desvio de segundo escalão. Tá? Ela pensa que de vez em quando ela vai poder ingerir drogas ou álcool. Tá? O usuário abusivo é aquele que
pensa que no feriado, no final de semana, na festa da faculdade, ele pode ingerir de forma abusiva drogas ou álcool. Bom, se o abstêmio pensar nisso, que de vez em quando ele vai poder fazer isso, ele estará nesse desvio de terceiro escalão, tá? E o quarto escalão é um desvio mais grave ainda. Então nós vamos ver esse quarto escalão com maiores detalhes. Mas a ideia é essa. Se não houver uma mudança do sistema ideológico, a gente pode dizer que a pessoa está num desvio abstêmio. E esse desvio pode ser de segundo, terceiro ou quarto escalão, dependendo da situação. Guardem essa imagem bem na cabeça, memorizem ela, que agora a gente vai discutir um pouco sobre cada um desses desvios para tentar entender como eles podem se manifestar. Então veja só, o desvio de primeiro escalão é aquele processo de recaída propriamente dito, certo? Então não tem muito o que falar sobre isso, já tem muito tema disponível e é aqui que se foca todo o estudo. Então a gente vai pular, vai deixar isso para discutir em outros momentos, em outros vídeos, porque não vem ao caso agora. O desvio de segundo escalão é aquele do mero usuário, né? Então a pessoa mantém o sistema ideológico positivo, sistema ideológico do usuário positivo, né, que a gente chama. Então ele ainda é um usuário, né? Então ele tem ele pensa, sente e age dessa forma, tá? Eles são abstêmios, eles estão em abstinência, às vezes há muitos anos, mas ainda pensam dessa forma. O desvio de terceiro escalão, a gente já disse que é um sistema ideológico do usuário, mas a gente chama de negativo, né? A gente acha que já começou um uso que não é mais positivo, ele já é um uso negativado. E o desvio do quarto escalão é um uso negativado duplo, né? A gente chama sistema ideológico do usuário duplo negativo ou sistema ideológico do adicto, né? O CIA negativo, tá? Bom, as pessoas do terceiro escalão, veja só, o terceiro escalão é esse aqui, é o usuário abusivo, tá? Então, as pessoas do terceiro escalão, ela ainda está vinculada a um modelo ideológico muito complicado, né? Porque é o modelo que diz que ela pode ficar em abstinência por um período e depois ela pode abusar do uso. Então, esse já é um modelo mais complicado que do mero usuário, que entende que pode ingerir de vez em quando drogas, né? E o sistema do quarto escalão é mais grave ainda. Eu vou dar vários exemplos desse quarto escalão. Então, o quarto escalão é o sistema ideológico da adicção, a pessoa está em abstinência, mas ainda pensa como adicto. Essa é a ideia. Então, veja só, o que é que nós temos de exemplos práticos desse quarto escalão? Abstêmios que eram dependentes de droga, mas agora são traficantes. Então, são casos, por exemplo, de pessoas que eram adictas, hoje elas interromperam a adicção, elas estão em abstinência, mas continuam na traficância, tá? Bom, temos o caso de alcoolistas que hoje estão em abstinência, mas trabalham em distribuidoras de bebidas alcoólicas, né? Então, temos o caso de alcoolistas que trabalham como barman ou qualquer forma semelhante, uma profissão semelhante, né, em festas nos finais de semana. Nós temos também pessoas que interromperam a adicção do tabaco, o uso do cigarro, né, pararam de fumar, mas continuam se expondo através de uma profissão em que o cigarro seja intenso, por exemplo, na construção civil, tá? Eu tenho um caso aqui, na nota de rodapé, eu cito um caso que eu visitei diversas obras já na minha vida, e algumas que estavam fazendo empreendimentos imobiliários muito grandes, né? Centenas de apartamentos numa determinada região. E aí, ao visitar esse complexo imobiliário, que estava em obras ainda, existiam centenas de pessoas trabalhando. E existiam pedreiros, eletricistas, engenheiros, encanadores, pintores, estava todo mundo lá trabalhando. Na construção civil, o uso do cigarro, do tabaco, ele é muito, muito difundido. Então existiam vários profissionais ali que estavam fumando. E entre eles existiam outros que não fumavam, né? E aí, conversando com eles, eu fiquei sabendo que eles já tinham sido fumantes, mas conseguiram parar de fumar. Só que veja só, eles pararam de fumar, mas eles trabalham o dia inteiro com pessoas fumando.
tinha um odor muito forte na construção, um odor muito, exalava um odor de cigarro, né? O chão era forrado de, de pontas, né? De baganas ali de cigarro. Então, quer dizer, o ambiente exalava um forte cheiro de cigarro, aí a pessoa que tinha sido adicta trabalhava ali dentro junto com essas pessoas, né? Então veja que coisa complicada para ela manter essa abstinência, né? Então ela, apesar de estar em abstinência, ela está ali no meio, ela está se expondo de uma forma desnecessária. Então veja, essa exposição dela não é por si só representa um desvio, né? Porque ela pode ter mudado completamente a forma dela de pensar, sentir, agir em relação ao cigarro, mas ela está se expondo de uma forma desnecessária, tá? Então a gente pode entender que enquanto ela está ali trabalhando, talvez essa exposição dela, se ela não tiver consciência disso, né, pelo menos, essa exposição dela pode estar representando um desvio de quarto escalão, tá? Ou não, ou ela mudou mesmo e ela está ali correndo risco porque não tem outra profissão, e aí é um caso diferente, né? Mas o que eu quero passar aqui é essa ideia desses desvios, que as pessoas estão em abstinência, mas ainda pensando com as formas anteriores do modelo da adicção, o modelo da drogadição anterior, tá? Por óbvio, quanto mais grave for esse desvio, maior é a probabilidade da pessoa retornar ao universo da drogadição. É essa ideia que eu quero passar, e nós vamos estudar em outros vídeos, nós vamos perceber que existe um nexo, que é possível, né, estabelecer esse nexo de displicência, ele ocorre entre o desvio e o caminho hipotético ideal da abstinência. Então, esse é o caminho da abstinência e aqui é o desvio. A diferença entre o caminho da abstinência e o desvio a gente vai chamando de nexo de displicência. Isso a gente vai ver em outro vídeo. Mas tudo isso está dentro do estudo desses desvios. A gente, como eu disse antes, a gente fica muito focado nesses desvios de primeiro escalão e deixa de lado esses desvios de segundo, terceiro e quarto escalão que a longo prazo podem gerar grandes problemas. Bom, eu vou dar exemplos práticos aqui para ficar fácil de gravar. Então imagine assim, a pessoa está em abstinência 5, 10, 15 anos, né? E ela usou drogas ou álcool e agora ela trabalha esporadicamente em, como garçom em alguma festividade. Então tem uma festividade 2, 3 vezes por ano, ela vai lá e trabalha nessa festividade. Veja, esse é um desvio de segundo escalão. Se a pessoa acredita que ela pode fazer isso mesmo, que isso não vai lhe trazer consequências, isso seria um desvio de segundo escalão, tá? Bom, agora essa mesma pessoa, vamos imaginar que ela trabalha em festividades todo final de semana. E ela não vê problema nisso. E ela tem 5, 10, 15 anos de abstinência. Então a gente diz que agora ela já tem um desvio de terceiro escalão. A exposição dela é muito mais intensa. Né? É todo final de semana. É como uma exposição de um usuário abusivo. Ela frequenta locais onde estão usuários abusivos. Tá? Então a gente pode dizer que ela tem um desvio de terceiro escalão. E o quarto escalão é aquele adicto que hoje é traficante. Então ele deixou a adicção de lado, está em abstinência há 5, 10, 15 anos, mas trabalha com a traficância legal ou ilegal, tanto faz. Né? Ele era um fumante que vende cigarro, ele era um alcoolista que vende, trabalha numa distribuidora de bebidas, ou ele consumiu outras drogas e trafica elas, tanto faz. Então eu acho que com esses exemplos dá para a gente entender. Não basta o ato de trabalhar no local, não basta o ato de se expor, não basta isso para a gente dizer que há o desvio. Mas, além disso, a gente tem que entender que a pessoa que está imersa nesse desvio, ela acredita que pode estar imersa nesse desvio. Tá? Ela não vê problemas nessa imersão. Aí nós podemos dizer que há um desvio. Tá? Qual que é o problema do desvio? O problema do desvio é que afasta a pessoa do caminho hipotético ideal da abstinência. Então, normalmente as pessoas que estão em desvio, a área delas da espiritualidade, que a gente chama lá da assistência, da partilha, do exemplarismo,
do relacionamento com outras pessoas que estão em abstinência, essa área toda, ela está incompleta. Então, as pessoas que estão em desvio, normalmente, elas não têm a parte do. Eles têm a parte, às vezes, do evite pessoas, hábitos e lugares, mas eles não têm a parte do procure pessoas, hábitos e lugares saudáveis, pessoas, hábitos e lugares que se relacionem com. Que te indiquem uma vida abstêmia, né? Então, essas pessoas que estão no desvio, caso elas escorreguem, caso elas retornem ao processo de adicção, sofram esse desvio de primeiro escalão e retornem ao processo de drogadição ou de adicção, elas terão uma maior dificuldade em retornar ao processo de abstinência, porque elas não se relacionam com pessoas da abstinência. Então, elas estão muito mais próximas da drogadição do que da abstinência, né? Em alguns casos, tá? Em alguns casos, desvio de quarto escalão, a pessoa está muito mais próxima da adicção do que da abstinência, né? Existe aquela teoria do pêndulo abstêmio, eu recomendo que assistam o vídeo, procurem ela na internet, e o pêndulo abstêmio pode ser aplicado em técnicas, em princípios, e pode ser aplicado nos desvios também. A gente pode ter um desvio pequeno ou um desvio muito grande. A gente chama isso de nexo de displicência e eu vou falar sobre isso, tá? Mas é um pêndulo, tá? Nada mais do que um pêndulo. Ora a pessoa está muito próxima do caminho hipotético ideal, ora a pessoa está muito afastada desse caminho, chegando a encostar lá no caminho da drogadição de novo. Tá legal? Então essa era a ideia é, que eu queria passar, tá? Existem muitos outros caminhos, né? A gente estudou os caminhos, os fenômenos abstêmios atípicos já, né? Aquele modelo Superman, o One Step, o Vundamita, o abstêmios por trauma. Existem vários caminhos, fenômenos abstêmios atípicos. Aqui é um fenômeno abstêmio atípico um pouco mais grave, né? Então eu chamo ele de desvio, tá? Eu não entendo que seja apenas um fenômeno abstêmio atípico, porque já entra numa certa exceção. Esse desvio de quarto escalão aqui é uma exceção mesmo, tá? São poucos os abstêmios que estão aqui em comparação com outros abstêmios. Veja, existem milhares de abstêmios nesses desvios, mas em comparação com os abstêmios dos outros desvios, eles são um percentual menor, tá? Porque quanto mais grave o desvio, parece que mais complicado fica da pessoa se manter nesse desvio por longos períodos, né? Tá? Existe uma relação entre o desvio e o tempo de abstinência. Normalmente, o desvio de segundo escalão, as pessoas têm períodos de abstinência maiores do que as pessoas que estão no desvio de quarto escalão. Tá? Por óbvio, o desvio de primeiro escalão já representa por si só a recaída e independe do tempo. Né? Então, pode ter 20 anos e sofrer esse desvio, ou pode ter um dia e sofrer esse desvio. Agora, esse desvio de quarto escalão tem uma certa desvio de segundo ao quarto escalão tem uma certa relação com o tempo de abstinência, que a gente chama na epistemologia de lastro abstêmio. Tá legal? Então era essa ideia que eu queria passar. O material vai estar disponível. É fácil de entender, não é difícil. Tá? Eu acho que é bem simples. Tem umas terminologias novas, mas eu acredito que não tem muito mistério, não. Basta ler o material, são 3 páginas, e tenho certeza que será de fácil entendimento. Tá legal? Um abraço a todos e obrigado por ter assistido.